Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, os protestantes alardeiam que a Bíblia é a única regra de fé, né, dos protestantes, a única regra de conduta dos protestantes. É a Bíblia que contém toda a verdade, é a Bíblia que é o termômetro para saber o que é heresia, o que não é heresia. Mas eu estou aqui com um breve vídeo, né, de um corte aí, de um debate protestante que eu achei na internet, né, que vi na internet, e que me chama muita atenção essa ideia, vamos dizer assim, que essa mentalidade protestante de dizer que o livre exame das escrituras ou somente as escrituras, ou só a escritura, é suficiente para que a pessoa não caia no erro. E ainda vão dizer, né, que os crentes de Bereia, os crentes de não sei da onde, examinavam a escritura para saber se o que Paulo falava estava de acordo com as escrituras, e isso, e lá vai, e aquilo tudo. Então aqui nós temos dois pastores aí, né? À direita do seu vídeo você tem o pastor César, que, se eu não estou enganado, participa da Assembleia de Deus, faz parte da Assembleia de Deus, aqui com todo respeito aos três pastores aí. Temos no centro da tela um pastor que é o mediador do debate, mas como eu disse, esse debate aí sempre o mediador ele puxa para aquela pessoa que vem debater, mas que tem uma certa inclinação ou uma concordância com aquilo que é a visão teológica da rádio, né, que faz o programa do debate. E à sua esquerda nós temos aí um pastor que é muito conhecido, não pela sua visão teológica, que é uma das menores no meio protestante, mas por uma música que rodou o Brasil cantando, né? Que é o pastor daquele ministério chamado Voz da Verdade, que canta aquela música, né? Não há ferrolho, não há porta, alguma coisa assim, né? Então, os dois aí estão debatendo sobre Deus é uma só pessoa que se revela em três ocasiões distintas, que é o caso do pastor aí, Voz da Verdade, que é unicista ou unitarista. E do outro lado nós temos o pastor César, que vai acreditar que Deus é uma trindade. É um só Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas três pessoas não dividem a unidade, né? São três pessoas, mais um só Deus, num grandioso mistério. E eles estão aí debatendo, né? Aí a minha pergunta que fica, aí a pergunta que eu sempre faço para os protestantes é a seguinte: quem vai poder dizer quem dos dois está certo e quem dos dois está errado? Quem está com a verdade e quem está com o erro, né? Quem vai dizer isso? Quem pode dizer isso? Então, no meio protestante, ninguém pode dizer isso. Então, é uma subjetividade, é um relativismo escancarado que acontece no meio protestante. E eu vou mostrar por quê. Porque, como nós sabemos, Jesus mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou ninguém vem ao Pai, mas dependendo de como estiver aí a tradução bíblica. Mas Jesus vai dizer que ele é a verdade. Jesus é a verdade. Só que São Paulo, que é discípulo de Cristo, que aprendeu o Evangelho por revelação divina na pessoa do seu Filho Jesus, de Cristo Jesus, vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o seguinte: todavia, dizendo a Timóteo, né? Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja, não é as igrejas. A igreja do Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. Então, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, que essa igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, se Jesus é a verdade e a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, então como
é possível negar que é a igreja assistida pelo Espírito Santo que vai, depois de ler as Escrituras, interpretar as Escrituras e dizer o que é que nós devemos crer e o que é que nós não devemos crer. Porque, se for do contrário, a gente vai ter o que vai acontecer aí nesse debate. Veja, eles estão usando a Bíblia e um tem uma visão, o outro tem outra visão totalmente distinta. Veja que os textos que são apresentados são os mesmos textos para um e para o outro, e cada um tem a sua interpretação. Vamos deixar o relativismo falar, vamos deixar a subjetividade falar e vamos deixar o pensamento individual de cada crente que se acha o autor, ou melhor, o intérprete das Escrituras, assistido, lógico, pelo Espírito Santo, que assiste a um e diz A, e assiste ao outro e diz B. Vamos ver aí. Vou deixar eles falarem para vocês perceberem que, se não tiver a igreja como coluna e sustentáculo da verdade, a Bíblia torna-se apenas um livro de relativismo doutrinário, relativismo teológico e visões particulares que são, de todas as formas, tentadas passar adiante. Vamos lá. Posso começar, porque eu estou esperando a resposta de João 8,17 até agora. Deixa eu ler aqui. Que é Jesus Cristo dizendo, na vossa lei está escrito o testemunho de duas pessoas. É verdadeiro. Eu testifico de mim, o Pai que me enviou também testifica de mim. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, juridicamente ele não podia usar esse texto. Então, Jesus errou ali, já que ele e o Pai são a mesma pessoa? Tudo que Jesus fala está certo. Então responde. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Certo? E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Mas, pastor, ele se enviou. como uma pessoa pode enviar a ele mesmo? Não, está escrito aqui. Bom. Mas então aí o Jesus está testificando Mas, das pessoas. mas vamos lá. E como foi a pergunta? Como ele pode ter sido enviado? Como que é? Jesus clamou: quem crê em mim, não crê em mim. Qual texto? Não crê em mim. João? João 12:44. Mas naquele que me enviou. Certo. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Olhando para Jesus, você vê quem enviou Jesus. Então vamos lá. Certo? Não, deixa eu só acabar isso aqui. A gente no final, que é o mais importante de hoje, a pergunta. Deixa eu só falar. Ele está no fim da folha dele. Vai lá na folha. Vai. Jesus, ele falou: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Falou ou não? Eu não entendi. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Falou, claro. Mas antes dele subir, ele assoprou o Espírito Santo sobre todos os discípulos. Quer dizer, o Deus Filho assoprou o Deus Espírito Santo, ou o próprio Espírito Santo era Jesus. Para você ver como é complexo, né, Carlos? É complexo, não. Mas tá na Bíblia. É real. É isso aí. É real. Aí, dentro de uma trindade, você pode pecar contra o Pai e contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não. Não pode. Ué, mas nem é o tema do debate, né, pastor? Tudo bem. Mas Só pra... peraí. Você vai se colocar contra esse texto também? Não vou pôr nada contra o texto que tem na Bíblia. Então você pode blasfemar contra o Espírito Santo e ficar de boa? Não, que e isso, contra o Pai? tá doido? E contra o Pai? Ele é o próprio Espírito Santo. Não, mas lá está dizendo, você pode pecar contra o Pai e haverá perdão. Você pode pecar contra o Filho e haverá perdão. Se eles são a mesma pessoa, como você explica esse texto? Como? Não, você pode... Quem pecar contra o Espírito Santo? Não. O texto não diz isso. Não, o texto diz assim. Pecar contra o Espírito Santo? Se você pecar contra o Pai ou contra o Filho, você tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito, não tem perdão nem nessa vida, nem na próxima. E aí? Essa é a pergunta que eu tô te fazendo, porque pra mim tá tranquilo. O Pai Literatura, meu Deus do céu, Então que explica o atrapalha texto. vocês. Então explica o texto. 1 Coríntios 8,6 diz assim: só tem um Deus, o Pai. Mas, pastor, Peraí, não. Só tem um Deus, o Pai. Então me escuta um Aí pouquinho. 1 João 5,20 está escrito: o verdadeiro Pastor. Deus e a vida eterna é Jesus. Pastor. Peraí, se é só o Pai, Jesus tem que ser Carlos. Pai para ser Deus. Ô, pastor Carlos, me dá um minutinho. Ele não pode ser pai como filho. Irmão, eu tô Não pode ser Deus como filho. Eu tô mediando o debate, eu tô tentando colocar aqui. Veja, o pastor, eu não cito o texto, o pastor... Vejam aí, meus irmãos, vejam aí. Aí as pessoas vão dizer: não, isso são doutrinas periféricas. Isso são doutrinas que não atinge, não mexe com a salvação de ninguém. Claro que mexe, meus irmãos. Claro que mexe. Então, assim, os textos aí que são apresentados são textos bem simples, né, entre aspas, de ser entendido. Por quê? Porque são fáceis de ser entendido. Porque a igreja definiu em seus concílios que quando a Bíblia fala do Pai, a Bíblia está falando de Deus. Quando a Bíblia fala do Filho, a Bíblia está falando de Deus. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, a Bíblia está falando de Deus. São três deuses? Não. É um só Deus. Porém, subsiste. Essa expressão não é nem tão adequada para Deus, porque Deus é. Deus não existe, Deus é.
Mas para a gente entender. Então, 3 pessoas que subsistem, ou seja, uma só divindade, melhor dizendo, que subsistem em 3 pessoas distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Como a gente sabe que são 3 pessoas? Porque a Bíblia revela que o Pai, na eternidade, gera o Filho. Gera na eternidade. Então não tem nenhum antes, nenhum depois. O Filho que é gerado é amado pelo Pai e ama o Pai. Esse amor que procede do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai não é simplesmente um sentimento, mas é uma outra pessoa na divindade. É o Espírito Santo. Então, por isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus vai dizer que quem pecar contra o Pai tem perdão e quem pecar contra o Filho não tem perdão, eles começam a entrar aí dentro de um problema sério. Quando Jesus fala do pecado ali contra o Espírito Santo, Jesus não está simplesmente falando de alguém blasfemar ou falar alguma palavra perniciosa ou de blasfêmia, né, no sentido só falar, só blasfemar contra o Espírito Santo, mas a igreja ensina que esse pecado contra o Espírito Santo é a rejeição, a resistência à graça divina. Então, a graça é enviada para nós, vem até nós, e nós resistimos à graça. Nós rejeitamos o amor de Deus. E quem rejeita o amor de Deus e perdura rejeitando o amor de Deus, aí morre nesse pecado. E morrendo nesse pecado, está condenado. É simples assim. Mas o que é que as pessoas querem dizer aí? O que é que um quer dizer? Um quer dizer para o outro que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus. O outro quer dizer, como o pastor Carlos aí estava dizendo, a Bíblia diz que o Pai é Deus. E ao mesmo tempo a Bíblia também vai dizer que Jesus é Deus. Como também a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é Deus. É só você ler aí Atos dos Apóstolos capítulo 5, Ananias e Safira. Paulo vai dizer assim, Pedro vai dizer assim, por que tu mentisses a Deus? Tu mentistes ao Espírito Santo. Então logo, Pedro deixa claro para Ananias e Safira que eles mentiram para Deus. E mentiram para quem? Para o Espírito Santo. Paulo vai dizer, mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. Então, logo, o Espírito Santo é Deus. Então, não tem como o Pai, que não é o Espírito, ser Deus, ser Deus e ser outro Deus. Não tem como o Espírito Santo, que não é o Pai nem o Filho, ser Deus e ser outro Deus. Não tem como Jesus Cristo, que não é nem o Pai e nem o Espírito, ser Deus e ser um outro Deus. Seria 3 divindades, então? Seria 3 deuses? Não. As 3 pessoas da Trindade formam um só Deus, indivisível. Indivisível. A Trindade, ou a diversidade de pessoas, não quebra a unidade divina. Ou seja, não tem como dividir Deus. Fazer com que seja 3 deuses, ou ser um Deus maior e um Deus menor, como diz os testemunhas de Jeová, que vai dizer que Jesus é Deus, mas é um Deus menor, né? A criatura de Jeová. Mas vamos ver aí, né? Continua aí vendo aí, veja o que é, né? O sola escritura é isso. Cada um pega a Bíblia, examina o livre exame, interpreta do jeito que ele acha que está correto. E pior, ele vai dizer que é o Espírito Santo que está dando assistência a ele para ele entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Do outro lado, o pastor César vai dizer também, pegando a Bíblia, o livre exame das Escrituras, interpretando a Bíblia, dizendo que é assistido pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas um só Deus. A minha pergunta que fica é, se a pessoa pega a Bíblia sem a intervenção da igreja, sem uma ação direta da igreja para interpretar as Escrituras, como é que alguém pode dizer que o Espírito Santo interpreta a Bíblia para uma pessoa
e interpretando a Bíblia para uma pessoa vai dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. E ao mesmo tempo, em outro lugar, ou até mesmo no mesmo lugar, como está acontecendo aqui no debate, outra pessoa pega a Bíblia e vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa e que não existe 3 pessoas. É uma só pessoa na Trindade. Né? Que na verdade não é nem Trindade, ele vai dizer que é uma só pessoa. Uma só pessoa. Né? Que Deus é Pai, é Filho e é Espírito. Porém é uma só pessoa. E o outro vai dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas em uma só divindade. É isso que dá. Mas vamos lá. Né? O mediador do debate aí, ele tá tentando, de alguma forma, puxar também a sardinha para a Trindade. Porque ele crê na Trindade. O outro irmão é unicista ou unitarista. Não crê na Trindade. Né? Não crê que existe 3 pessoas na divindade. É só isso aqui, eu termino, Mas aí, agora irmão, vocês falam. fala outro texto. E daí... Não é vocês falam. A gente tá aqui num debate. Não, então. Então, quando você apresenta um texto, você tem que ouvir minha consideração É nele. que Quando tem eu apresento uma pergunta, eu queria ouvir sua contexto. resposta. Em Mateus Espera, você diz 19, que Jesus que o não irmão pode ser perdeu pai. aqui. Por exemplo, eu conheço, você disse que Jesus é pai ao mesmo tempo que é filho. Não é isso que você crê? Mas ele é tudo. Então, Toda a plenitude da divindade está corporalmente Mas agora nele. eu tô falando só sobre pai e filho. Mas né? tudo está nele. Você é pai, Sou. você é filho. Sou. Você é uma única pessoa e é pai e filho. E tenho o meu espírito. Então, para você ser pai, você só pode ser pai se você depender de uma outra pessoa, que é seu filho. Se você não Não, tiver ele um pode filho, ser você não é pai da... Não. Santos Dumont é pai da aviação, não precisa ter um filho. Então, mas eu tô dizendo Inventou. pai. Então, você é filho. Sou. Pra você ser filho, Filho de alguém. Pra você ser filho, você depende de outra pessoa. Lógico. Que é seu pai. Isso eu concordo. Mas é aí que eu vou Então, se explicar. você concorda, tá resolvido. Não, peraí. Então veja, se ele concorda que ele, para ser filho, ele só é filho porque existia uma outra pessoa que é pai. O pastor César está dando um exemplo aí de que só é possível alguém ser filho se outra pessoa for pai. Aí ele vai dizer, não, mas isso eu concordo. Aí ele vai explicar, dentro da interpretação dele, que segundo ele é o Espírito Santo que assiste ele, que ilumina ele. Veja o que ele vai dizer sobre isso. Mateus 28, 19, que é a pergunta do irmão. Jesus mandou ir batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Falou não. Embora no original eu não quero entrar. Está escrito em meu nome, mas tudo bem. Tá aqui. Não. Tá bom, não vamos entrar nisso. Ele não quer Tá que lá. responda, ele só quer Não, falar. não, Tá aqui, fala. texto grego Tá lá, aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Por que os apóstolos batizaram em nome de Jesus 10 dias depois? A casa de Cornélio 10 dias depois em nome de Jesus? Samaria inteira em nome de Jesus? Paulo em nome de Jesus? Então veja, ele vai dizer aí que os apóstolos batizaram em nome de Jesus. Aí ele pensa que batizar em nome de Jesus é usar o nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo, por exemplo. Eu acho que ele pensa que é isso. Quando diz batizar em nome de Jesus, é porque 1 Coríntios, 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios 5, né, vai dizer que os apóstolos são ai meu Deus, como é que representantes de Cristo, né? São embaixadores de Cristo, são aqueles que fazem as vezes de Cristo. Então, quando eles vão batizar, eles batizam em nome de Jesus, mas não com o nome de Jesus. Eles batizam com a autoridade que Jesus deu. É por isso que São Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, 19 e 20, São Mateus vai mostrar lá que Jesus vai dizer assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder foi dado a Jesus, no céu e na terra. Aí Jesus pega esse seu poder que o Pai lhe deu, nos céus e na terra, e vai e diz assim: eu, porém, vos digo, ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações sejam meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é claro que os apóstolos, quando batizam em nome de Jesus, estão batizando na autoridade de Cristo. E a autoridade de Cristo é soberana. A autoridade de Cristo foi dada pelo Pai. E o Pai, na pessoa do Filho Jesus, quando manda o ide, vai dizer batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele está pegando um texto que vai dizer que os apóstolos receberam a autoridade de Cristo e por isso batizam em nome de Cristo, ou seja, usando a autoridade que Cristo lhe concedeu para isso. Aí ele vai dizer que, na verdade, os apóstolos não estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas batizando em nome de Jesus, porque eles batizam
na autoridade de Jesus, né? E ao invés da autoridade ele vai dizer que é no nome. Veja o que ele vai dizer, ele vai falar do batismo de Paulo, como se Paulo, o apóstolo, tivesse sido batizado. Eu te batizo em nome de Jesus. Mas Ananias não batizou Paulo em nome de Jesus. Ananias batizou Paulo com a autoridade de Jesus. E a autoridade de Jesus determinara que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja aí. Declarando que Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acha Ele falou em Paulo nome. sendo batizado em nome de Jesus. Ué, tá aqui. Acha. Invocando o nome. Não, lê o texto. E vendo o que Paulo foi batizado em nome de Jesus. Ah, não é? Não, lê o texto. Se você disse que é, eu estou discordando. Onde tá? Veja, ele está dizendo que Paulo foi batizado e Ananias batizou Paulo invocando o nome de Jesus. Como se dissesse, eu te batizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando, na verdade, Ananias, quando batiza Paulo, ele batiza na autoridade de Cristo. E qual foi a autoridade de Cristo? Todo poder me foi dado, nos céus e na terra. E como todo poder me foi dado, agora eu dou a vocês. Ide por todo mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos. O evangelho dos 12 apóstolos, quando Jesus vai enviar em missão, vai dizer que Jesus deu a eles autoridade para expulsar demônios, curar os doentes, ressuscitar os mortos e sucessivamente. Então Jesus deu a autoridade. Então é esta autoridade que foi dada aos apóstolos que permite que eles possam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas e aí ele vai falar do texto de Paulo e o pastor manda ele procurar o texto de Paulo e não vão achar porque não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que eu te batizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, né? Ou invocando o nome de Jesus, sei lá, vem Jesus de Nazaré e batiza esse homem, não sei. Mas vamos terminar aqui, para não ficar muito longo esse vídeo. Capítulo 9 de Atos. 9, vamos. 9. Deixa-me aqui, papapá. O senhor mesmo citou, pastor, o texto, mas... Não, eu acho pra ele aqui, não tem problema. Vamos lá. Os discípulos de João. Não, batizados em nome de não Jesus. sai do texto não, vamos lá. Atos capítulo 9, versículo de número 18, logo caíram as escamas. Olha, ele está tentando ler como é que chama? O texto que vai falar sobre o batismo de Paulo, para dizer que Paulo foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se Paulo foi batizado somente em nome de Jesus. Só que lá não dá, Ananias não dá detalhe, né? Ananias, o rito do sacramento do batismo não é apresentado lá em Atos 9. Vamos ver. Então vejam que o texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ver a partir do versículo 15. Né? Ananias diz assim: mas o Senhor insistiu, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhes mostrei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre Paulo, as mãos e disse: Saul, né? Porque Saul, né? Ou Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo, que ele foi enviado, que Ananias foi enviado a Paulo. Aí diz assim, versículo 18: logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista. Aí só diz assim: recebeu então o batismo, e tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Então não vai dizer que foi invocando o nome de Jesus que Paulo foi batizado. Mas é claro que Paulo foi batizado segundo a ordenança de Cristo: ide por todo mundo, fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí é nítido. Mas por que eu trouxe esse pequeno debate aqui, esse pequeno vídeo aqui? Para mostrar que essa falácia de que somente a Bíblia é suficiente, não é suficiente. Não existe isso dentro do cristianismo de mais de 2000 séculos, né? 2000 anos, né? De 2000 anos, de 20 séculos, né? Não existe isso, não existe. Por quê? Porque nós podemos ver nitidamente, meus irmãos, que se a igreja não interferir
na maneira que cada pessoa interpreta a Bíblia, a gente teria um Jesus para cada pessoa, uma igreja para cada pessoa, uma história da salvação para cada pessoa e doutrinas para todo tipo e para todo gosto. E aqui eu vou deixar eles terminarem e a gente já encerra. Dá uma curtida no vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos ajudar a evangelizar. E viva a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Roma, sem a qual ninguém conseguirá jamais compreender a Bíblia. A doutrina da Trindade é uma doutrina exclusivamente católica da Igreja de Cristo, a igreja que Jesus fundou. Amém. Vamos deixar eles terminarem. Imediatamente recuperou a visão e levantando-se foi batizado. Saindo dali, ficou confortado e esteve salvo. Aquela parte fala aí, invocando o nome do Senhor. Qual é a parte? Não é esse texto. O batismo de Paulo não tem nada disso aí que você está falando. Não? É uma ilação. Depois eu te mostro. Então, Aí você vê, o batismo de Paulo não tem nada disso aí. Ou seja, meus irmãos, é isso aí, né? É isso aí. Não basta pegar a Bíblia, não basta dizer somente a Bíblia, somente as Escrituras, não basta dizer que é o livre exame, porque isso não resolve nada, isso não soluciona nada, nada é solucionado dessa maneira. O que vai colocar um fim de papo, um fim de história é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade, a igreja que é assistida pelo Espírito Santo, é essa igreja que vai dizer o que é fé e o que não é fé, o que é confiável crer e o que não é confiável crer. E mesmo que as pessoas, se mordam, né, de raiva, de ódio, mas não tem como. Cristianismo sem a Igreja Católica não é cristianismo. É inversionismo, é seita, alguém travestindo uma perspectiva ideológica em nome de igreja, mas na verdade não é nada disso. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.